Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta quinta-feira para mais uma edição do Todd News. Nesse vídeo eu vou te contar muita coisa interessante e bora começar falando sobre Kylian Mbappé. No seu retorno à seleção francesa, Mbappé se recusou a participar de ações promocionais que envolvessem redes de fast food ou então casa de apostas. Inclusive, essa recusa fez com que a Federação Francesa informasse publicamente que iria rever esses acordos. E é claro que isso daí não agradou a alguns patrocinadores. O vice-presidente do KFC lá na França ameaçou a federação ao falar o seguinte em entrevista: "Isso daí é um problema entre a federação e o Mbappé, que está com um capricho próprio da revolta da juventude. Não temos nada a ver com isso. O que eu sei é que nós pagamos por algo que foi negociado de forma muito clara e vamos fazer valer os nossos direitos. Se os jogadores vão acabar se recusando, então eu temo que as empresas privadas vão deixar de financiar os campeonatos e também as federações." E aí, o que vocês acham desse tema, né? De um jogador aí se recusar a fazer algumas ações promocionais, por exemplo, do Mbappé, em relação a casas de apostas e redes de fast food, né? Lembrando que eles pagaram muita grana para a Federação Francesa, né? Pelo patrocínio, por tudo que eles estão fazendo, né? Então, o vice-presidente do KFC lá na França não ficou nada feliz e prometeu que vai fazer valer os direitos da empresa, tá? Eu quero saber a sua opinião em relação a isso daí. Comenta, beleza? Nesse vídeo eu vou te falar muito mais coisa interessante. Agora o jornal AS confirmou que o Real Madrid realmente está interessado em João Gomes. Luxemburgo tentando cavar uma vaguinha no São Paulo. Vou te falar sobre Sérgio Busquets na mira do Inter Miami. Fede Valverde foi questionado se ele jogaria pela equipe do Barcelona e a resposta dele foi bem diferente da dada pelo Asensio ontem em entrevista à Rádio Cadena Coupe. Vou te contar tudo isso e muito mais, então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night. Depois de 3 anos e 106 jogos disputados na Série B, agora o Cruzeiro garantiu seu retorno à elite do Brasileirão. Ontem a Raposa venceu o Vasco por 3-0 lá no Mineirão lotado e com 7 rodadas de antecedência já garantiu a sua vaga na Série A ano que vem. Já o Vasco, por sua vez, perdeu o 8º jogo consecutivo fora de casa e segue na 4ª colocação com 48 pontos. Na próxima rodada, o Cruz Maltino tem jogo decisivo contra o Londrina, que é o 5º colocado do Série B, e ainda jogará nessa atual rodada contra a equipe da Ponte Preta. Inclusive, depois da classificação, o Cruzeiro soltou uma nota sem repúdio para dar uma provocada no rival Atlético Mineiro, que nos últimos meses foi alvo de brincadeiras nas redes sociais por suas notas de repúdio. O Cruzeiro vem, sem indignação ou repúdio, comemorar com veemência seu retorno à Série A. É absolutamente inaceitável que qualquer brasileiro que ame o futebol, exceto uma menor parte de Minas Gerais, não esteja nesse momento também feliz com esse retorno. Era o que falava a nota emitida pelo Cruzeiro. Depois do jornalista Martin Lieberman falar que o Real Madrid estava interessado em João Gomes do Flamengo, agora quem confirmou isso é o jornal AS. O jogador de apenas 21 anos, inclusive, foi chamado pelo jornal de Novo Casemiro, e a publicação voltou a falar sobre uma possível oferta de 30 milhões de euros pelo jogador. O jornal destacou que Liverpool e Manchester United também estão atrás do volante do Flamengo, mas o Real, para vencer a concorrência, aposta na boa relação que tem com o time rubro-negro, que já negociou Vinícius Júnior em 2018 e Reinier em 2020 com a equipe espanhola. De acordo com o portal GE, por enquanto nenhum dos clubes europeus interessados entrou em contato com o Flamengo ou então com representantes do jogador sobre uma possível proposta. Lembrando que a janela está fechada lá na Europa, está fechada também aqui no Brasil, então uma possível proposta pelo João Gomes só deve ser feita mais perto do final do ano ou então, quem sabe, em janeiro do ano que vem, que é quando abre a janela lá na Europa mais uma vez. Dentre esses 3 times aqui citados pelo jornal AS, Liverpool, Manchester United e Real Madrid, você acha que qual deles seria um bom time aí para o João Gomes começar a sua caminhada lá no futebol europeu? Comenta aí. Vanderlei Luxemburgo quase retornou ao Santos nos últimos dias para ser técnico e depois, posteriormente, gerente de futebol, porém o comitê de gestão do clube recusou isso. Em entrevista ao SBT, Luxemburgo revelou então que gostaria de assumir a equipe do São Paulo, clube o qual ele nunca teve oportunidades de treinar ao longo da sua carreira. Eu sempre quis dirigir o São Paulo, é um grande clube, eu tive grandes embates com Tele Santana, jogos maravilhosos,
O São Paulo é um grande clube que tem uma torcida que gosta muito de mim. Sempre eles estão pedindo a minha contratação. E aí, torcedor tricolor, o que tu acha, hein? Se Rogério Ceni acaba perdendo a final da Sul-Americana, pode ser que ele vá embora do São Paulo. Você queria ver daí o Vanderlei Luxemburgo assumindo a sua equipe? Você acha que o Luxemburgo seria um bom técnico para o São Paulo? E o que vocês acharam aí dessa frase que ele falou que os torcedores tricolores sempre pedem a sua contratação? Comenta aí! Agora eu já aproveito pra te pedir aquela moralzinha, né? Tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, tá esperando o quê, meu parceiro? Martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Lá no Insta, todos os dias, rola muito conteúdo de futebol. Vá lá me seguir, tá? E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Fabrício Romano informou que o Inter Miami já pressiona para contratar Sérgio Busquets em 2023. O vínculo do jogador com o Barcelona vai apenas até junho do ano que vem e ele já avisou que vai cumprir o seu contrato. O jornalista também revelou que outros times da MLS estão atrás do espanhol e Busquets estaria bem empolgado com um possível novo desafio lá nos Estados Unidos. O jornal Mundo Deportivo avisa que Xavi já elegeu o possível substituto de Busquets para a próxima temporada e ele seria Martin Zubimendi do Real Sociedad. O jogador de 23 anos agrada bastante ao técnico do Barcelona e agora a equipe vai monitorá-lo até o fim da temporada. E temos mais um jogador que vai jogar lá no futebol árabe e ele é o zagueiro Costas Manolas. O Al Sharjah está muito perto de fechar a sua contratação junto ao Olympiacos, inclusive um acordo entre os clubes já foi alcançado ontem. E agora o que falta são apenas resolver alguns detalhes sobre os termos pessoais com o zagueiro grego. No time do Al Sharjah, Manolas será companheiro de Pjanic, que nas últimas semanas deixou o Barcelona e foi para o time dos Emirados Árabes. Lá na Espanha, o nome de Marco Asensio está sendo bem associado ao Barcelona. E, inclusive, ontem eu contei para vocês que em entrevista à Rádio Cadena Cope, Asensio respondeu que não sabe se aceitaria ou não jogar pela equipe do Barcelona, que ele precisava pensar nesse assunto. Então agora perguntaram isso para a Fede Valverde, que respondeu assim: obviamente sabemos o tamanho da equipe do Barcelona, mas eu acredito que por respeito ao Real Madrid ou por respeito aos valores que aprendi em casa, eu não jogaria por eles. Eu não poderia nem pensar em jogar lá por respeito ao clube que hoje em dia me dá o que comer, me permite viver desse jeito, que me dá carinho, que me deu oportunidades no futebol. E por conta desses valores, eu não teria como aceitar jogar pelo Barcelona, não poderia deixar o Real Madrid e ir jogar pelo rival. Eu aprendi valores em minha casa e respeito isso. E aí, vocês acham que essa entrevista do Fede Valverde foi uma cutucada a Marco Asensio? Ou não, simplesmente ele respondeu o que veio no coração dele sem querer cutucar o companheiro, tá? Quero saber a sua opinião. Lembrando mais uma vez que o Marco Asensio, na entrevista à Rádio Cadena Cope, falou que não sabe o que responder se receber uma proposta do Barça, tá? Ele teria que pensar muito bem no assunto. Vocês queriam ver o Asensio lá na equipe do Barça? Ontem eu comentei sobre isso no vídeo, né? E muita gente comentou que o Asensio não teria vaga de titular lá com Xavi, que ele amargaria banco de reservas, portanto não seria uma boa pra ele, tá? Quero saber a sua opinião em relação a isso. Comenta aí! Nice está tendo dificuldades em avançar na negociação para que Maurício Pochettino seja o novo técnico do clube. Inclusive, quem revelou isso foi Fabrício Romano. Aconteceu uma nova reunião nesta semana entre as partes, mas ainda não há nada avançado, pois Pochettino está esperando ofertas de clubes maiores, ou então cogita esperar mais um pouco para vir melhores oportunidades no futuro. Então hoje eu vejo Pochettino como um nome bem difícil para chegar no Nice, foi o que falou o jornalista. Lembrando a vocês que Pochettino quer treinar um time maior na Europa e está de olho em clubes que podem demitir técnicos nas próximas semanas, como por exemplo o Bayern de Munique e a Juventus. Enquanto isso, outro nome analisado pelo Nice é Scott Parker, que recentemente deixou a equipe do Bournemouth. O Pochettino é liso, né? O Pochettino é ligeiro. Ele tá de olho aí na situação do Nagelsmann, na situação do Massimiliano Allegri, que podem acabar sendo demitidos nas próximas semanas, e por isso que ele tá bem relutante em avançar com a equipe do Nice, tá? O Nice já se propôs a pagar muita grana
para o Pochettino, mas mesmo assim, o desejo dele é treinar uma equipe maior. Vale a pena lembrar que caso Nagelsmann seja demitido, no começo de outubro, o grande favorito a assumir o Bayern de Munique é o Thomas Tuchel. Pochettino nem é cogitado nesse momento, tá? Em relação a Juventus, sinceramente, eles nem pensam em mandar o Allegri embora, e o Allegri também já falou que tá bem tranquilo em relação a isso, e ele sabe que o projeto dele vai continuar. Então, se o Pochettino tá esperando uma proposta da Juventus ou do Bayern de Munique, é melhor ele pegar um banquinho e ficar sentado, porque ele vai ficar esperando um tempo. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!